Bom dia a todos. Eu saudar o senhor conselheiro, o decano, doutor Antônio Roque Cittadini, doutor Sami Wurman, o representante do Ministério Público de Contas, doutor João Paulo Jordano Fontes, da Procuradoria da Fazenda, doutor Luiz Menezes, senhores funcionários e demais presentes. Sobre a mesa ata da 29ª sessão ordinária, realizada em 20 de setembro de 2016, para discussão e votação. Não havendo objeção, vou dá-la como lida e aprovada. Aprovada. A presidência oferece a palavra a quem dela queira fazer uso. Não havendo consulta o Dr. João Paulo Jordano Fontes, representante do Ministério Público de Contas, se requer vista antecipada ou deseja produzir sustentação oral em algum dos processos constantes na pauta de julgamento, seja na esfera estadual ou municipal. Bom dia a todos os presentes. Excelência, não há interesse. Não havendo interesse, passo a relatar os itens a meu encargo. Item 1, em exame, segundo o termo aditivo, a contrato celebrado entre a Procuradoria-Geral do Estado e Softplan, Planejamento de Sistemas Limitado, objetivando a manutenção do sistema informatizado para controle de processos judiciais no módulo Execução Fiscal Eletrônica. Os apontamentos efetuados pela fiscalização foram devidamente apreciados pela Procuradoria-Geral do Estado. Voto, portanto, pela regularidade do aditamento, sem prejuízo da recomendação efetuada. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 2 a 6. Os referidos itens dizem respeito à comprovação da aplicação de recursos públicos repassados pela Secretaria do Estado da Saúde à Associação Congregação Santa Catarina, nos exercícios 2007 a 2011, em decorrência de contrato de gestão para operacionalização do Hospital Geral de Pedreira. Considero que as falhas apontadas, ainda que imponham recomendações aos interessados, não comprometeram a execução das atividades objeto do contrato de gestão, não tendo sido apontado desvio de finalidade ou malversação dos recursos públicos. Assim, acompanho a TJ e PFE e voto pela regularidade das prestações de contas em exame com as recomendações assinaladas nos respectivos votos. Votos que estão em discussão. Em votação, aprovados. Tem a palavra o conselheiro Antônio Roque Cittadini para relatar os itens a seu encargo, 7 e 8. O item 7, senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador da Fazenda, procurador do Ministério Público. O item 7 trata-se de contas da MTU, exercício 2011. Foi feita a nossa tradicional auditoria. Os autos revelam que as atividades desenvolvidas pela MTU durante o período examinado se coadunam com a finalidade para a qual foi criada, especial de promover a operação e expansão dos serviços metropolitanos de transporte de passageiro, bem como das conexões intermodais. A empresa é controlada pelo Governo do Estado, lei estadual, vinculada à Secretaria de Negócios Metropolitanos, que fiscaliza e regulamenta o transporte. As impropriedades apontadas constam do relatório de fiscalização e foram analisadas pela Casa. Com relação à extrapolação de teto, trata-se de situação passiva de relevação, não se mostra suficiente para macular todas as contas. Como bem disse a STG, a ausência de indicação de representante no Conselho de Administração, a intempestividade verificada na remessa de contratos e os desacertos, não percebo gravidade que possa comprometer a regularidade das contas. Atividades operacionais, a empresa utilizou no exercício recurso de 187 milhões, sendo 75 representado por transferências do Poder Executivo. Laudo de inspeção, foi integrado o capital social da empresa, concorrendo a isso o saldo positivo
de patrimônio líquido de 65 milhões. Tais números repetem procedimento já costumeiro no socorro da companhia, uma vez que permanece dependente dos repasses financeiros do Estado, valendo ressaltar, no entanto, que a empresa vem operando nos últimos anos com razoável equilíbrio, alternando resultados positivo e negativo, o que tem mantido os índices de liquidez e endividamento em patamares de normalidade. Constatou-se ainda que o índice de liquidez corrente, seca e geral estão em patamares considerados satisfatórios pela jurisprudência desse tribunal. Expediente anexo trata de ordem cronológica de pagamento, foi comentado o item próprio, devendo permanecer apensado a esses autos. Acolho as manifestações de STG e PFE. Voto pela regularidade das contas, sem prejuízo de advertência à origem, no sentido da cessação da acumulação remuneratória dos dirigentes e adoção de medidas saneadoras nas demais falhas. Em consequência, dou quitação aos responsáveis João Paulo de Jesus Lopes, Joaquim Lopes da Silva Júnior, nos termos do artigo 35 da nossa lei. Essa decisão não abrange os atos pendentes de apreciação por esse tribunal. É o meu voto. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Agora o item 8 da pauta é prestação de contas de recursos da Secretaria de Turismo à Prefeitura de Embu das Artes. Conforme demonstrado nos relatórios, PFE, a manifestação, manifestaram-se pela aprovação das contas. Meu voto também aprova e quita os responsáveis e faz as recomendações da auditoria. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Tem a palavra o substituto conselheiro Sami Furman para relatar os itens a seu encargo de 9 a 15. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhores procuradores, item 9, aditamento e termo de rescisão e contrato firmado entre a Universidade Estadual de Campinas e a empresa Sigma DataServe Informática. Citação e contrato já foram julgados irregulares, PFE foi pela irregularidade do aditamento e conhecimento da rescisão. Meu voto, pelo princípio da assessoriedade, é também pela irregularidade. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 10, prestação de contas de 2006 e 2007, de convênio firmado pela Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho com o Instituto Nacional de Estudos e Formação, INFOR, finalidade de cooperação técnica e financeira para a execução de atividades inerentes ao Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego, PEAD, através de cursos de qualificação profissional. SDG foi pela irregularidade da prestação de contas com propósito de devolução dos valores. PFM-PC, na mesma opinião. Meu voto, pelo que tudo indica, não houve efetiva aplicação dos recursos repassados. Por diversas vezes foram concedidos, tanto pela concessora como pelo tribunal, oportunidades para que a entidade apresentasse os documentos necessários. Ela foi omissa. Dessa forma, acompanho toda a instrução e voto pela irregularidade da prestação de contas, condenando o Instituto a promover o ressarcimento ao erário da importância recebida, proibindo-me de novos recebimentos até a efetiva regularização do débito. Proponho também remessa da decisão ao Ministério Público Estadual. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 11, prestação de contas de 2012 de recurso repassado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia à Prefeitura de Sorocaba para a instalação do núcleo do Parque Tecnológico de Sorocaba, fase 2. PFE foi pela regularidade da matéria, em razão de regularidade, divergindo desse entendimento da MPC. Passo ao voto. Prestação de contas, embora careça de pequenos ajustes no parecer conclusivo, pode ser julgada regular. Não há evidência de que tenha ocorrido qualquer irregularidade material na consecução do convênio. Portanto, acompanho o PFE e voto pela regularidade da prestação de contas. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Relato conjuntamente itens 12 a 14. Todas as prestações de contas. Item 12 de 2014 tem a ver com convênio firmado entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do IPT para transferência de recursos para elaboração de projeto planta-piloto de gasificação de biomassa. O 13 de 2009, convênio da Secretaria de Saúde e a Fundação Ítalo-Brasileira de Ciência, Fundação Galileu, finalidade de prestação de serviço de diagnóstico e acompanhamento de malformações fetais. 14 de 2012, convênio também da Secretaria de Educação e Associação de Pais e Amigos Excepcionais de São Carlos. Os pareceres
das assessorias da TJPFE constataram a boa ordem dos procedimentos, meu voto é pela regularidade das prestações de contas. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. E o item 15, eu peço sua retirada de pauta. Retirado de pauta o item 15. Terminada a sessão estadual, agradeço a participação do Dr. Procurador da Fazenda, Dr. Luiz Menezes, e passo a relatar os processos da sessão municipal ao meu encargo. Relato em conjunto os itens 16 a 23. Item 16 trata de representação formulada por Sanecol, Saneamento Ambiental e Ecológico Limitada, noticiando possíveis irregularidades ocorridas na concorrência instalada no Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí, para a contratação de empresa para operação e manutenção de estações de tratamento de esgoto. A TJ e o Ministério Público de Contas manifestaram-se pela improcedência da representação. Os itens 17 a 19 versam sobre representação apresentada pela empresa Aeros Promoções e Vendas Comércio de Gêneros Alimentícios Limitada, acerca de possíveis irregularidades no pregão presencial para registro de preço, visando o fornecimento de gêneros alimentícios na respectiva ata nos decorrentes contratos celebrados pela Prefeitura de São José dos Campos com as empresas Cria Alimentos Indústria e Comércio Limitada e São Brás S.A. Indústria e Comércio de Alimentos. A instrução, de forma unânime, é pela improcedência da representação. O item 20 diz respeito a contrato celebrado com inexigibilidade de licitação entre a Prefeitura de São Sebastião e a empresa Autoviação São Sebastião Limitada, objetivando o fornecimento de passes escolares para alunos do ensino infantil, fundamental e médio do município. Versa também sobre termo aditivo, que promoveu o reequilíbrio econômico e financeiro do ajuste, tendo em vista a diminuição do valor das tarifas municipais de ônibus e o termo de retificação para corrigir valores consignados no adiantamento. A instrução é favorável. Item 21. Encontra-se em exame contrato precedido de pregão presencial celebrado entre a Prefeitura de Araraquara e Trivale Administração Limitada para fornecimento de cartão alimentação e cartão convênio. A fiscalização não apontou falhas e o Ministério Público de Contas se posicionou pela regularidade da licitação e do contrato. Item 22, cuida de contrato precedido de pregão presencial celebrado entre a Prefeitura de Franco da Rocha e Smart Rapid Informática Limitada, tendo por objeto a manutenção de solução integrada de informática destinada às secretarias municipais. A fiscalização não registrou apontamentos. Item 23, versa sobre o contrato precedido de concorrência celebrado entre a Prefeitura de Santana de Parnaíba e Concrelar Construções Limitada para a execução de obras de recuperação asfáltica. Versa também sobre o acompanhamento da execução contratual e dos termos de recebimento provisório e definitivo. As unidades de engenharia, economia e jurídica e a chefia da TJ opinaram pela regularidade da matéria. Conforme relatórios e votos previamente disponibilizados, acompanho a instrução favorável e voto pela improcedência das representações de que tratam os itens 16 e 17, pela regularidade da inexigibilidade de licitação, de que cuida o item 20, bem como das licitações, contratos e termos aditivos ora em exame, e, por fim, pelo conhecimento dos termos de recebimento provisório e definitivo, que versa o item 23, sem prejuízo das recomendações assinaladas no corpo dos respectivos votos. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Retiro de pauta o item 24 com retorno ao gabinete. Item 25 refere-se a contrato precedido de concorrência celebrado entre a Prefeitura de Mairinque e a empresa Enob Engenharia Ambiental para a execução de serviços de limpeza e conservação urbana. A ausência de comprovação de compatibilidade do valor do contrato com o praticado no mercado
já que não logrou a administração demonstrar quais foram as fontes utilizadas para a elaboração do orçamento básico, agravada pela defasagem de 13 meses entre o valor orçado e a abertura do certame, e a manutenção no edital de estipulação em descumprimento à decisão proferida por esta Corte, em sede de exame prévio do edital, comprometem a matéria. Voto, portanto, pela irregularidade da licitação e do contrato, com aplicação de multa ao responsável de 300 UFESPs. O voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 26 e 27, que versam sobre o contrato precedido de concorrência celebrado entre a Prefeitura de Taboão da Serra e a construtora Itama Limitada, objetivando a canalização de córrego no município. Versam também sobre representação formulada por um munícipe contestando a habilitação de 3 empresas participantes. A instrução é dividida. A principal falha que pesa sobre a licitação em exame diz respeito às parcelas de maior relevância para a comprovação da capacidade técnica profissional e operacional, que, além de contestadas em 4 impugnações administrativas apresentadas contra o edital, por serem muito específicas, foram responsáveis pela inabilitação direta de 2 das 6 licitantes que compareceram ao certame. A situação é agravada pelo fato de que, das 4 licitantes remanescentes na disputa, 3 foram habilitadas sem a devida justificativa técnica, uma vez que, apesar de não terem atendido a totalidade do exigido no edital, ainda assim foram habilitadas, sob a alegação de que a continuidade apresentada supria o exigido, e para que houvesse uma maior participação competitiva do certame. Diante disso, voto pela procedência parcial da representação e pela irregularidade da licitação e do contrato, com aplicação ao responsável de multa no valor de 300 UFESPs. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Relato em conjunto os itens 28 e 29. Tratam de contratos precedidos de convites celebrados entre a Prefeitura de Serrana e as empresas RM Martins Construções Limitada e Prime Construtora Limitada para fornecimento de material e mão de obra, reforma das dependências da ETEC de Serrana. A instrução é desfavorável. O município instaurou 2 certames na modalidade de convite para a execução de serviços correlatos no mesmo prédio e na mesma época, cuja soma obrigava a realização de tomada de preço. Caracterizado o indevido fracionamento do objeto, voto pela irregularidade das licitações e do contrato decorrentes com a aplicação ao responsável de multa de 160 UFESPs. Voto que está em discussão. Em votação, aprovados. Item 30, cuida de termo de parceria celebrado entre a Prefeitura de Olímpia e o Instituto Gestão de Projetos Noroeste Paulista, GEPROM, para desenvolvimento de projeto de assistência à saúde do projeto da unidade de pronto atendimento. Cuida ainda de termo aditivo que aumentou o valor do contrato com vista a crescer profissionais, adequar o valor do salário, reajustar o custo do plantão médico e alterar cronograma de desembolso. A instrução é unânime desfavorável. Entendo também com a TJ que o contrato não se encontra em condições de receber a aprovação desta Corte, além de ter no objeto a mera cessão de médicos e profissionais da saúde para a realização de atividade fim do ente público. Não restou comprovada a vantajosidade na sua celebração em detrimento da realização do serviço pela própria administração. Ademais, nem o termo de parceria, nem a proposta de trabalho da OCIP contém informações necessárias para a análise do cumprimento das metas e dos resultados a serem atingidos e dos respectivos prazo de execução. Em decorrência, voto pela irregularidade da matéria
em exame, com aplicação de multa de 300 UFESPs ao responsável. Voto que está em discussão. Em votação. Aprovado. Relato em conjunto os itens 31 a 33, que cuidam de contas de câmaras municipais de Guaraci, referente ao exercício 2013, Mirassolândia e Marapoama, relativos ao exercício 2014. A instrução é unânime favorável em relação à Câmara de Mirassolândia, encontrando-se dividida em relação às demais. Os limites constitucionais e legais foram observados, a execução orçamentária foi equilibrada, podendo, a meu ver, as impropriedades apuradas ser conduzidas ao campo das advertências. Diante do exposto, voto pela regularidade, com ressalvas das presentes contas, com a quitação dos respectivos responsáveis. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Item 34 versa sobre as contas da Prefeitura de Motuca. Os limites constitucionais e legais foram observados, os resultados obtidos mostraram-se equilibrados. Acompanha a TJ o Ministério Público de Contas e voto pela emissão de parecer favorável às contas da Prefeitura de Motuca, remetendo-se às falhas apontadas ao campo das advertências. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Retiro de pauta o item 35, com retorno ao gabinete. Relato em conjunto os itens 36 a 39. Os referidos itens tratam de recursos ordinários. O item 36 e 37, interposto pelo município de Santos e pelo prefeito João Paulo Tavares Papa, em face da decisão que julgou irregulares a contratação por tempo determinado de diversos servidores realizados no exercício 2012 e aplicou multa de 400 UFESPs ao responsável. Item 38, formulado por Luciano de Oliveira Sene, ex-diretora do Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro, Vitório Cardassi, diante da sentença que julgou ilegais as contratações de 44 professores realizadas no exercício 2011. O item 39, interposto por Alceu Cândido Caetano, ex-prefeito do município de Guaraçaí, em face da decisão que julgou ilegal a admissão temporária de um agente de serviços femininos no exercício 2011. Relatórios e votos individualizados e previamente disponibilizados. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento dos recursos conhecidos. No mérito, entendo que o recorrente conseguiram justificar devidamente a contratação temporárias em exame, razão pela qual voto pelo provimento dos recursos, para o fim de serem julgados regulares as contratações em exame e cancelada a multa aplicada ao responsável no item 36. Votos que estão em discussão. Em votação, aprovados. Retiro de pauta, item 40, com retorno ao gabinete. Relato em conjunto os itens 41 a 44, que cuidam de recursos ordinários. O item 41, interposto por Roberto Mirchilo, ex-prefeito do município de Casa Branca, em face de sentença que julgou irregular matéria apartada nas contas de 2011 daquela prefeitura, referente ao reajuste concedido exclusivamente aos agentes políticos e a aplicação de multa ao responsável hora recorrente de 200 UFESPs. O item 42, formulado por Antônio Márcio de Siqueira, prefeito do município de Aparecida, em face de decisão que julgou irregular, matéria apartada nas contas dos exercícios 2009, referência à remuneração a maior concedida à secretária municipal e aplicou multa ao responsável hora recorrente no valor de 200 UFESPs. Item 43, interposto por Heitor Camarim Júnior, prefeito do município de Laranjal Paulista, e Sintegres, assessoria, consultoria de serviço limitada, diante da sentença que julgou irregular licitação e contrato celebrado por aquela prefeitura para a prestação de serviços de enquadramento funcional e determinação de alíquotas de riscos acidentais ao trabalho, RAT. Item 44, formulado pela Prefeitura de Louveira,
em face de decisão que julgou irregulares as despesas sem licitação para a contratação de shows para a festa na Uva de 2012, totalizando R$ 1.350.000. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento dos recursos. Conhecido. No mérito, as razões apresentadas não se mostraram aptas a reverter o julgamento desfavorável das matérias em análise. No que respeita, entretanto, ao recurso de que trata o item 42, considero, diante do reduzido valor envolvido e por já ter sido aplicada ao recorrente no exercício 2010 idêntica sanção, que a multa que lhe foi imposta nesses autos possam ser excluída. Diante disso, voto pelo desprovimento dos recursos a que se refere os itens 41, 43 e 44, e pelo provimento parcial do recurso em exame no item 42, tão somente para o fim de ser cancelada a multa aplicada ao responsável. Votos que estão em discussão. Em votação, aprovados. Tem a palavra o conselheiro Antônio Roque Cittadini para relatar os itens a seu encargo, 45 a 55. O item 45 e 46, em conjunto, tratam-se de contratações da Prefeitura de Nuporanga e Insight Informática, que objetivou a aquisição e instalação de relógios de ponto. Há também uma representação. As justificativas ofertadas pela municipalidade não são suficientes para remover os óbices apontados. Instrução da Prefeitura desatendeu o artigo 22, parágrafo 3º da Lei 8666, ao não convidar para o certame, no mínimo, os 3 interessados. O orçamento estimativo careceu de confiabilidade. Acompanho a TJ, a sua chefia e também o Ministério Público pela irregularidade da licitação do contrato, procedência parcial da representação, com cópias à Prefeitura e Câmara de Nuporanga, e para as providências das irregularidades aqui apontadas. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. 47, Prefeitura de Alumínio e Castellucci. Processo é matéria por demais conhecida, e o meu voto acompanha a casa pela irregularidade com 500 UFESP de multa, conforme a 709. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 48, Prefeitura Municipal de Jundiaí, contrato com a Associação de Saúde Emocional da Criança, Amigos ZIP. A matéria foi examinada pela auditoria, os órgãos falaram pela regularidade, meu voto é pela regularidade favorável e acompanhando a instrução. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 49 e 50. Trata-se da Prefeitura de São José dos Campos e a Comunidade Cristã de Ação Social. É um convênio, os órgãos da Casa falaram pela regularidade, MPC também, voto pela regularidade, aprovando as contas. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. 51. Aqui é a Prefeitura de... Não, é Contas do Legislativo de Santa Isabel, 2014. Desatendido o limite constitucional. 7.17 macula os índices de gestão. Considero que a manifestação de ATJ-MPC, julgo irregular as contas e exames, oficiando-se o MP local para as providências. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 52. Retiro de pauta e retorno ao gabinete. Retirado de pauta o item 52. 53. Recurso interposto pela Prefeitura de Itu. Julgamento de irregular, convite firmado com a Flexing. Em preliminar, conheço, senhor presidente. Conhecido. No mérito, as razões não merecem
acolhida para reverter a matéria. Pesquisa de preço realizada se mostrou precária, o orçamento estimativo pautou-se em uma única consulta de preço realizada junto a empresas do ramo que não reflete com segurança. Acompanho os órgãos da Casa e voto pelo desprovimento do recurso. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora o item seguinte trata-se de recurso interposto pelo ex-prefeito de Lins, contratação julgada irregular, mas aqui são professores da Unidade Básica 1, foi aplicado multa. O meu voto conhece, dá por provido o recurso, reforma a sentença, concede registro e cancela a multa. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 55 é a Prefeitura de Aparecida, sentença que julgou prestação de contas do repasse à Liga Municipal de Futebol de 39 mil. Em preliminar eu conheço. Conhecido. No mérito verifico que as razões podem ser acolhidas. Altero a decisão. Restou demonstrada que a impropriedade de destinação de recurso para o pagamento de árbitro se mostrou aceitável, uma vez que o repasse teve como objeto a incentivo a prática de esporte e não houve nenhum desvio de verba. Pagar o árbitro é no mínimo, senão algum time paga. Voto pelo provimento do recurso para julgar regular a prestação de contas e reformar a decisão. Não é o doutor Beraldo que entende tanto disso Eu não. de problemas em ligas. De futebol entende o doutor Sérgio. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Tem a palavra o conselheiro auditor Sami Wurman para relatar os itens a seu encargo, 56 a 79. 56. Licitação, contrato e aditivos da Prefeitura de Jundiaí à empresa Aeroforte Comunicação para serviços de publicidade. A fiscalização não apontou indícios de irregularidade, só destacou que o acréscimo de valores não foi devidamente justificado. A licitação, o contrato e a prorrogação estão em conformidade com determinada lei de licitações. Já o aditivo não merece a mesma sorte. Acrescentou ao contrato montante expressivo, R$ 1.800.000, sem alterações de prazo ou objeto. O contrato tinha um valor de 9 milhões por 12 meses e foi acrescido esses 1.800.000 quando restavam apenas 3 meses para o seu término. E a Prefeitura não foi capaz de demonstrar as razões disso. Portanto, voto pela regularidade formal da licitação, contrato e a prorrogação, mas pela irregularidade do aditivo com aplicação de multa de 200 UFESPs ao responsável. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Peço agora os itens 57 a 60 em conjunto. É regimental. Licitações, contratos e termos de aditivos da Prefeitura de Aparecidas, empresas Auto Vidos Guará, José Nogueira Santiago, Tractor Vale Tratores e Cláudio Teixeira, para execução de serviços mecânicos de manutenção preventiva dos veículos da frota municipal. Os autos apreciados devem ser reprimidos por essa Corte. Os autos demonstram, de forma nítida, a intenção de fracionar o objeto com o intuito de escapar da modalidade licitatória mais competitiva. A Prefeitura optou por fazer 3 procedimentos distintos, 2 convites e 1 pregão, num intervalo de menos de 6 meses, para a contratação de objetos similares. A despeito disso, reforçam os juízos favoráveis diversas outras irregularidades, tal como a falta de orçamento detalhado, prova de reserva orçamentária, falta de pesquisa de preços, as quais, segundo os justificativos apresentados, foram feitas de forma informal. Ainda resta irregularidade mais grave, que é a existência de 2 atas de julgamento do pregão, com informações conflitantes. Numa, se vê que a empresa interessada no certame teria deixado de apresentar sua procuração, ficando impedida de participar da fase de lances. Na outra ata, consta que tal empresa, a mesma empresa, teria participado da fase de lances, mas que teria sido inabilitada ao final. Esse cenário denota forte indício de fraude. Voto pela irregularidade da matéria, aplicação de multa de 300 UFESPs ao responsável e remessa do aqui decidido ao Ministério Público Estadual. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Item 61, peço sua retirada de pauta. Retirado de pauta, item 61. Item 62, convênio da Prefeitura de Laranjal Paulista com a Santa Casa do município, finalidade de atendimento da população municipal na complementação do serviço de saúde. A fiscalização, dentre outras, apontou
como falhas, terceirização de mão de obra nas unidades municipais, ausência de aprovação prévia do plano de trabalho, informações obrigatórias no ajuste e descrição genérica de obrigações da conveniada. A TJ, chefia e MPC também reprovaram o convênio. Passo ao voto. Consolidou-se no âmbito dessa Corte que a complementaridade prevista no artigo 199 da Constituição é para os casos em que a entidade já possui estrutura física, administrativa e operacional para atendimento complementar. O que não se verifica no caso. É de lembrar que se a intenção do município era otorgar o gerenciamento de uma ou outra unidade de saúde do município a um particular, que o fizesse nas regras da Lei Federal 9637/98, que trata dos contratos de gestão e do entendimento jurisprudencial dessa Corte. Falho também o plano de trabalho por não constar quantitativos de metas e resultados a serem alcançados. Portanto, meu voto é pela irregularidade do convênio, com multa de 200 UFESPs e envio do decidido ao Ministério Público Estadual. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Agora, itens 63 e 64 em conjunto. É regimental. Itens 63, aditivos de reratificação e a contrato da Fundação Criança de São Bernardo do Campo e ticket de serviço para vales de refeição. Concorrência, contrato e aditivos anteriores foram julgados irregulares. 64, também aditivos e contrato da Prefeitura de Jaboticabal e transporte coletivo Jaboticabal Turismo para serviços de transporte a estudantes universitários. Também houve decisão de irregularidade na matéria inicial. E os votos todos, seguindo o princípio da acessoriedade, são nesse sentido, pela irregularidade dos termos. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Item 65, prestação de contas de recursos repassados em 2012 por convênio pelo município de Guararema, Santa Casa. A Santa Casa, a TJ entendeu esclarecida a questão relativa à taxa de administração para uma das empresas, lá, a Lean Serviços, por entender que, na verdade, era uma forma de remuneração pelos serviços prestados à Santa Casa e acatou também justificativas para a contratação de outras empresas pela Santa Casa, para, ao final, opinar pela regularidade, seguida por sua chefia. Meu voto. Simples fato de a entidade valer-se de algumas pessoas jurídicas prestadoras de serviços médicos não induz a presunção de que houve irregularidade na contratação feita pela Santa Casa, especialmente quando se trata de médicos que trabalham com autonomia e, em geral, prestam serviço a mais de uma instituição. As notas fiscais acostadas aos autos demonstram serviços discriminados em todas elas, que foram prestados. Reforço que não há impeditivo para que a Santa Casa tome serviços de empresas médicas especializadas, mas é necessário que os valores estejam em conformidade com a média daqueles praticados no mercado, de modo que não haja sobrepreço. Considerando que não há indícios de malversação, sobrepreços, desvio, meu voto julga regulares as contas prestadas pela Santa Casa. Voto está em discussão, em votação, aprovado. Item 66, contas da Câmara de Regente Feijó de 2015. A TJ, chefia e MPC foram todos pela regularidade. Meu voto é nesse sentido. Voto que está em discussão, votação, aprovado. Item 67, peço sua retirada de pauta. Retirado de pauta, item 67. Item 68, contas da Câmara de Guzolândia de 2014. A TJ teve pareceres em seu âmbito divergentes, chefia pela irregularidade das contas. O MPC também foi pela irregularidade, pelo aumento de despesas com pessoal em período vedado e falhas no quadro de pessoal. Passo ao voto. O aumento das despesas pessoal nos últimos 180 dias de mandato afronta a lei de responsabilidade fiscal. O fato de ter havido devolução da importância recebida por apenas um servidor não altera o quadro de desobediência. Também permanece não resolvida a situação do cargo jurídico, do cargo de assessor jurídico, que deve ser sanada o mais rapidamente possível pela origem. Portanto, voto pela irregularidade. Voto que está em discussão, votação, aprovado. Item 69, contas da Prefeitura de Santópolis do Aguapeí, de 2014. A TJ, chefia e MPC foram pela emissão de parecer favorável. Considerando que foram atendidos os dispositivos legais e constitucionais, também voto pela emissão de parecer favorável. Voto que está em discussão, votação, aprovado. Item 70, peço sua retirada de pauta. Retirado de pauta, item 70. Item 71, contas do município de Pedro de Toledo, 2014, assessoria técnica da TJ de chefia convergiram de forma favorável, MPC, sentido contrário, por conta de inconsistências no quadro pessoal.
Passo ao voto. Embora tenham ocorrido alterações orçamentárias, essas não causaram desajuste fiscal, mesmo que o resultado orçamentário tenha sido deficitário. Foi amparado este por superávit financeiro do exercício anterior. A situação financeira, econômica e patrimonial foi positiva. Houve liquidez, inclusive, para os compromissos de curto prazo. Sobre as incorreções do quadro pessoal, considero que os esclarecimentos apresentados de medidas corretivas afastam a questão. Ademais, tal item já foi objeto de recomendações no exercício anterior. Portanto, voto pela emissão de parecer prévio favorável. Voto que está em discussão, votação, aprovado. Item 72, contas de Paulínia, de 2014. Assessoria de ATJ e chefia foram unânimes pela emissão de parecer desfavorável, assim como MPC. As falhas demonstraram desobediência às regras de responsabilidade de gestão fiscal, não vejo como dissentidas as manifestações da Casa e MPC. Déficit orçamentário contribuiu para a formação de um antes inexistente déficit financeiro, e o resultado financeiro negativo corresponde a quase 2 meses de arrecadação. Houve uma elevação da dívida de curto prazo e o índice de liquidez imediata revelou que a Prefeitura não tem liquidez face aos compromissos imediatos. Outro fator grave foi a ausência de aplicação integral de recursos do Fundeb, alcançou apenas 83,81%. Portanto, voto pela emissão de parecer prévio desfavorável e pela abertura de autos próprios para tratar das matérias aqui citadas. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 73, embargo de declaração de Fabiane Cabral, da Corte de Santiago, superintendente da Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia, contra acórdão que manteve em grau de recurso ordinário sentença que julgou irregulares suas contas de 2014. Segundo o embargante, o acórdão teria sido omisso, teria deixado sem necessário exame argumentos que a sentença seria nula, etc. A SDG foi pela rejeição dos embargos. Preliminarmente, eu os conheço. Conhecido. E, no mérito, acompanhando o SDG, rejeito-os. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, peço o item 74 e 75 em conjunto. É regimental. Item 74, ambos são recursos ordinários. Item 74, recurso ordinário de Botário e Ribeiro, Sociedade de Advogados, e Fábio Alexandre Barbosa, ex-prefeito de Colômbia, contra a sentença que julgou irregulares pregão e contrato visando a prestação de serviços especializados de consultoria, com aplicação de multa. A SDG foi pelo desprovimento do mesmo. 75, o recurso de Nachir Mazzoni Negrão, responsável pela gestão do Instituto de Previdência e Servidores de Avaré, em face de sentença que julgou irregulares suas contas de 2009. Preliminarmente, conheço dos recursos. Conhecido. No mérito, somente em relação ao item 74, é possível afastar dos fundamentos da sentença as questões relativas à nota de empenho, minuta de contrato e prestação de serviço, porém mantendo o juízo de irregularidade. Portanto, nego provimento aos recursos. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Itens 76 e 77 em conjunto. É regimental. Ambos são recursos ordinários do município de São Manuel e advogados contra a sentença que julgou irregulares e negou registro atos de admissão de professores por tempo determinado em 2013, mediante processo seletivo aplicando multa. A sentença teve fundamento a não comprovação da necessidade temporária de excepcional interesse público. Preliminarmente, conheço os recursos. Conhecido. No mérito, nego-lhes provimento, mantendo inclusive a multa. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Item 78, recurso do ex-prefeito de Itapetininga contra a decisão que lhe aplicou multa diante da não comunicação na instauração de procedimento de sindicância após a expedição do ofício. Preliminarmente, conheço. Conhecido. No mérito, cabe provimento. O recorrente são as razões noticia o falecimento desse prefeito, fato que determina o cancelamento da sanção pecuniária. Além disso, a peça recursal trouxe o resultado de trabalhos da Comissão de Sindicância, concluídos em outubro do ano passado, 2015, conforme determinado na sentença. Portanto, sobre o provimento do recurso. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. E, para finalizar, item 79, recondução de voto. Esses autos constaram da pauta do dia 23 do mês passado, ocasião em que, depois de proferido o voto pelo provimento parcial do recurso interposto pelo ex-prefeito de Cordeirópolis, o eminente conselheiro Sidney Beraldo pediu vista dos autos. Impende notar que na sentença singularmente proferida, restou negado registro aos atos de admissão de 2 técnicos de prótese, Osias Ferreira e Malquisedeque Fernandes, por tempo determinado,
feitos em 2009, por não estarem comprovados realização de prévio processo seletivo e necessidade temporária excepcional interesse público ou situação emergencial. Com o senhor Malquisedeque, foram feitos 2 contratos no próprio ano de 2009. Um em que não houve processo seletivo, objeto desse processo. E um outro, precedido, sim, de processo seletivo, pelo período de 1 de setembro de 2009 a 31 de agosto do ano seguinte, 2010, que, de acordo com as informações constantes no Cisca-A, já foi julgado regular, fato esse que não havia sido constatado quando proferiu o voto inicial. Portanto, antes de retornar a palavra ao eminente revisor, retifico o meu posicionamento e agora voto pelo não provimento do recurso, porque as razões recursais não foram suficientes para afastar o fundamento. Eu solicitei vista dos autos para melhor apreciar a matéria e, inicialmente, registro que acompanho o eminente relator quando considerou regular a contratação por tempo determinado do técnico em prótese dentária Malquisedeque Assis Fernandes Viana, efetuada pela Prefeitura de Corderópolis, do exercício 2009. Permito-me divergir, entretanto, da conclusão alcançada em relação ao outro técnico em prótese dentária, Osias Ferreira. Isto porque, muito embora em que não tenha sido submetido ao processo seletivo, sua contratação temporária deu-se em razão do acúmulo de serviços que justificou a contratação do servidor Malquisedeque e perdurou pelo curto prazo de período de 8 de janeiro a 31 de março. Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso ordinário, a fim de que sejam regulares ambas as contratações, determinando o respectivo registro, sem prejuízo da advertência assinalada. Aí o caso principal é que o período de contratação foi muito curto, né? 3 meses. Deixa eu só, como eu fiz essa retificação, que talvez Vossa Excelência ainda não tinha conhecimento. Eu retifiquei a parte desse Malquisedeque. Mas votou pelo desprovimento. Né? Da parte... pelo não registro. Eu entendi. O relator alterou o voto inicialmente. Então, aquilo que ele considerava regular, ele disse não. Aquilo que eu considerava regular já foi julgado decidido. Regular em outro processo. Então eu estou concordando com aquilo que você mudou. É isso? Não. Não. O conselheiro Beraldo está votando pela regularidade dos dois, porque ele não sabia que um deles já tinha sido julgado regular. Agora, se esse que foi julgado regular também a gente não tomar conhecimento, a gente mantiver a decisão de irregularidade, eu acho melhor a gente aprovar tudo, porque senão vai gerar uma confusão processual enorme, porque é uma decisão que foi negada. Não, eu compreendo. A única divergência que haveria nesse nosso voto, conselheiro Beraldo, seria em relação ao primeiro, ao Osias, que Vossa Excelência entendeu que havia, de algum modo, alguma emergencialidade devido à extrema necessidade e que teria perdurado pouco tempo. Então, vou acolher esse seu entendimento e aí ficaríamos pelo provimento da admissão do Osias. No entanto, em relação ao segundo, ao Malquisedeque, a parte da contratação dele desse processo, essa não teve procedimento seletivo e nenhuma justificativa. A outra contratação dele que está regular foi tratada no outro processo. A que está irregular é a que a gente está tratando aqui. Mesmo que eu acolhesse o entendimento em relação ao primeiro, esse daí tem esse problema. Veja, mas se é recurso. Sim. Então, se Vossa Excelência não acolher o recurso, vai manter a decisão que julgou irregular, algo que já tinha sido aprovado. Não. Sim. Não. Conselheiro, são dois funcionários, sendo que um deles teve duas contratações. Uma dessas contratações, do segundo, já foi julgada regular. Então, estamos tratando aqui da contratação do primeiro, Osias, e da primeira contratação do segundo, Malquisedeque.
O segundo foi contratado 2 vezes. Olha, eu voto... Melquisedeque foi contratado 2 vezes. 2 vezes. A que está regular é de outro processo. Informação que Vossa Excelência ainda não possuía, por isso considerou... Então sobrou uma do Melquisedeque irregular. Aqui está regular no outro processo, nesse está irregular. Como é que... nesse processo o recurso está irregular. Não, nesse eu estou retificando o meu voto. Você está retificando, mas está retificando que mantém a regularidade inicial que foi dada para ele. Porque foi negado o registro, é o recurso. Vossa Excelência negou um recurso de uma decisão que foi dada em cima de uma outra decisão. Não. Foi. Foi isso, sim. Foi isso. Foi isso. São 2 contratações e também 2 contratações da mesma pessoa, que uma já foi julgada regular, que é esse do Melquisedeque. Do Melquisedeque. E do Osias é uma só, que é daqui. Não, veja, vamos a minha proposta... aquele que Vossa Excelência está retirando, porque está dizendo que ele já foi julgado regular... Nesse processo originário foi julgado irregular. Não, então, não foi nem tratado. Como não? É recurso. Não, a primeira. Que recurso é esse? Não, a primeira contratação dele foi julgada irregular. A segunda não. A segunda foi dado registro, não teve problema nenhuma. Não, eu entendi. A segunda foi dada em outro processo, nesse aqui não foi dado. A segunda ou a decisão originária, que é o recurso, foi negado o registro. Então, ele ficará com uma decisão favorável num processo e com uma decisão desfavorável no outro. Não. Eu sei, é isso mesmo, mas não é isso. Sim, mas são contratações diferentes, processos diferentes. Eu gostaria de sugerir que o conselheiro decano, com a experiência que tem, que peça vista para nós. Não, eu não vou pedir vista. Eu não vou pedir vista porque é muito processo. Eu vou votar acompanhando o voto de Vossa Excelência pelo registro em todos. Inclusive esse por motivo e o outro porque o motivo é que já tinha decisão favorável. Mas eu dou o registro, eu não julgo contrário a ele. Só que esse recurso é da contratação de outro período, não é isso? Sim, exatamente. Em que não houve processo seletivo. O que houve processo seletivo desse Melquisedeque foi julgado, não teve problema nenhum, constatamos isso. Não, mas é isso que constatou o meu voto... isso em outro processo, mas nesse processo está constatando que ele é irregular. Vossa Excelência está recorrendo, está julgando um recurso cuja decisão originária negou o registro. Não. Posso pedir de novo? Não, na verdade são 3 contratações. Uma do primeiro, Osias, e 2 do segundo. Mas nesse aqui, o recurso foi em relação ao que foi julgado irregular, que é o primeiro desse Melquisedeque aí. Bem, então, vamos tentar esclarecer aqui. Com relação à primeira contratação do Osias, estamos resolvidos. Eu acolho a sugestão de Vossa Excelência. E estamos aceitando o registro e votando pelo provimento. Com relação ao Melquisedeque, aqui, o que acontece? São 2 coisas. Deixa eu ver aqui, Melquisedeque. Isso. É um nome também, tinha que ser um nome desse para a gente ficar discutindo aqui. É um nome bíblico. O objeto desse processo foi a primeira contratação desse Melquisedeque. Independente, é disso que ele está recorrendo. Do outro, em que houve processo seletivo, por um outro período, é um outro processo julgado regular. Não houve nem recurso nem nada, foi dado registro. Mas veja, eu não estou falando desse outro. Esse outro está lá e durma. O problema é o seguinte: como é que estava entrando esse recurso nessa decisão aqui? Porque foi julgado originalmente irregular, senão não tinha recurso. Então, eu não estou dando provimento. Mas não pode. E aquele primeiro deu provimento, nesse não? Então, e eu estou propondo, em função do período
curto, que dê provimento, independente de não ter essa é a minha proposta e do meu voto, que Vossa Excelência não concorda. Exato. Do período. Esse tá. Agora, com relação ao outro, tem que dar provimento também, porque senão ele vai ficar com uma decisão num processo lá regular e nesse daqui originário irregular. E qual o problema? Foram contratos diferentes? Não, qual é o problema? Não, para nós nenhum, para ele é o problema. Foram contratações diferentes, uma sem processo seletivo e outra com processo seletivo. Mas veja, se são contratações que não tem nada a ver, sim, não tem porque aquele regular aparecer aqui. Não, aquele regular não apareceu aqui por erro. Mas é um erro que nós temos que corrigir. Apareceu aqui sim, um processo que foi julgado regular lá. Nós temos que corrigir. Essa é a grande questão. Ele não tinha que aparecer nada aqui. Apareceu aqui porque está errado. Nós precisamos corrigir. Eu sou favorável a dar o registro para as duas contratações aqui em julgamento. É melhor. Porque senão vai dar problema para o rapaz. Nós vamos negar e vai dar problema para o rapaz. Nem sei quem é a pessoa, não tenho a menor ideia. De onde que é isso, hein? Cordeirópolis. É lá perto de Rio Claro, não é? É perto de Rio Claro. Eu voto dando provimento a tudo, o conselheiro Beraldo. Vossa Excelência não dava provimento a um, mas ele alterou, também dava. Então eu acompanho o voto de Vossa. Pronto. Vencido, então, depois de uma discussão. E eu sou o relator. Então, em discussão, em votação, aprovado o voto do revisor. Esgotada a pauta, concedo a palavra a quem dela queira fazer uso. Consulto o Dr. João Paulo Jordano Fontes sobre eventual interesse recursal em qualquer dos processos apreciados. Não há interesse. Não havendo interesse, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão.